Teve uma coisa que me incomodou bastante nesse segundo episódio de Shaman King e eu acho que a gente precisa falar sobre isso para saber se é só uma coisa da minha cabeça ou então se alguém mais percebeu. Mas, de um modo geral, eu vou falar para vocês também as diferenças do anime original e do mangá para esse novo anime que não foram tantas ou foram. Olá, meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek. Então eu vou pedir pra você já deixar o seu like se você gosta de Shaman King e você quer que eu continue falando desse novo anime aqui no canal. Inclusive se você quer que eu traga alguns vídeos de curiosidades, que eu acho que vai ser bem interessante a gente trazer algumas informações pra quem quer entender um pouquinho mais do universo de Shaman King sem necessariamente ser alguma análise de episódio. Se você não é inscrito no canal, vou convidar a se inscrever, dá uma olhadinha aqui nas playlists, nos vídeos que a gente fala de vários animes e mangás e tenho certeza que alguma coisa vai te agradar. Mas vamos logo conversar sobre o episódio. A primeira coisa que eu acho que é muito importante a gente ter em mente é que assim como o anime antigo, o original, eles pularam os capítulos 3, 4 e 5. Na verdade, o anime original ainda fez algumas cenas desses capítulos, como por exemplo a cena do Manta e do Io lá no parque, a cena do Manta e do Io e o Amidamaru tomando sorvete. São cenas que se passaram nesses capítulos, mas que os capítulos como um todo não foram adaptados para o mangá. E se vocês me perguntarem, Avalon, por que esses capítulos continuam sendo ignorados? Bom, a questão é porque esses capítulos, eles literalmente não tinham rumo. O mangaka provavelmente, lógico, não tô na cabeça dele pra afirmar, mas provavelmente ele ainda estava construindo a ideia de Shaman King, porque ele diz mais pra frente que ele não tinha muitas pretensões com Shaman King. Então aqueles capítulos um pouco mais aleatórios, lógico, o capítulo 2 também foi adaptado aqui no primeiro episódio, mas o 3, o 4 e o 5 eram histórias que se finalizavam em um mesmo capítulo. Então histórias relacionadas a espíritos. Parecia muito um Kyokai no Hine dadas as proporções. Então tinha um espírito causando problemas e a gente vai resolver o Io, o Amidamaru e o Manta juntos. Isso servia de uma certa forma pra gente conhecer um pouco mais os personagens e pra que eles tivessem uma relação um pouco mais sólida para o que vem acontecer nesse episódio 2, ou seja, os capítulos em diante, os 6, 7, 8, porque a gente viu nesse episódio 2 que o Amidamaru e o Io estão ambos ali prontos, um para se sacrificar pelo outro, para garantir o melhor pelo outro. E aí esses capítulos nos davam uma ideia de que passou-se algum tempo e a amizade, a relação deles se fortaleceu. Mas, no modo geral, eu concordo que não são capítulos que tragam nada muito importante no sentido de acrescentar para a trama. Então, assim como o anime original ignorou e partiu direto para a parte do Tao Ren, que é um personagem incrível e muito interessante, aqui o mesmo aconteceu. O episódio 2 ele é muito mais fiel ao mangá do que o anime original, então basicamente o que vocês viram nesse episódio do anime novo é o que acontece no mangá, e o anime original ele é muito diferente. Ele é muito diferente porque a gente começa, por exemplo, com o Manta numa situação onde eles não explicam o que ele está fazendo ali perto do cemitério, simplesmente ele está ali e ele vê uma sombra de alguém que é o Tao Ren, mas o Tao Ren não fala nada com ele, ele também não fala nada e beleza, passa. E aí depois o Manta acaba conhecendo o Tao Ren naquela cena na cidade onde ele corta um carro, no caso um caminhão, ao meio. A diferença é que aqui o Tao Ren não está brigando com ninguém, ele simplesmente para dar aquele recado ao Manta, que na versão de agora e na do mangá ele acaba dando quando eles se encontram no cemitério. E para mostrar o grande poder dele, para amedrontar o Manta, ele acaba simplesmente atacando um carro que estava passando e corta o carro no meio. O que a gente pode ver em vários momentos do anime original é que eles tentaram criar uma situação que separou esses momentos em vários momentos diferentes. Então o Manta se encontrando mais uma vez com o Tao Ren, aí o momento em que o Manta vê ele cortando o carro ao meio, o Io não está presente e só depois o Io vai acabar se encontrando com o Ren e aí ele faz um desafio para que eles lutem em uma outra oportunidade. Eles vão lutar, o Io é derrotado, vai ao hospital e depois eles têm uma revanche onde o Io acaba derrotando o Ren, mas também fica ferido e volta para o hospital.
Então é muito mais confuso no anime original, mas eu devo dizer que eu entendo um dos propósitos pelos quais isso aconteceu. Aqui, quando a gente pega o mangá e adapta fielmente pro anime, parece que foi tudo muito corrido, porque encaixou tudo em um único episódio e ainda sobrou tempo para introduzir a Ana no final, para ter flashback. Então, na verdade, parece que é tudo muito corrido. A diferença pra mim em relação ao primeiro episódio é que aquele corrido do primeiro episódio resumia pra gente chegar num ponto onde nós tínhamos no primeiro episódio Io e Amedamaru como companheiros e pronto. A gente vai começar uma aventura agora, então pra quem assistiu o primeiro episódio já fica empolgado. Agora o segundo episódio, que tá introduzindo o rival, poderia ter ido com um pouco mais de calma pra gente poder aproveitar um pouquinho mais desse embate. E eu tenho a impressão que o Tauren me parecia ser mais perigoso, mais difícil de se derrotar no anime original do que aqui. Porque no anime original, como foi necessário mais de um combate, o Io foi derrotado e ele precisou de uma revanche para poder alcançar o nível de poder do Ren, me parece muito mais que, olha, ele precisou ser derrotado, ele precisou se fortalecer para então ele conseguir se igualar ao Ren. O que eu quero dizer aqui é que, da mesma forma que a gente teve uma certa liberdade de roteiro no primeiro episódio, eu esperava que houvesse uma liberdade de roteiro maior nesse segundo episódio para poder acrescentar algo mais. Talvez vocês entendam melhor daqui a pouco quando eu começar a falar um pouco sobre as cenas da luta em si, mas eu acredito que eu criei uma falsa expectativa baseado no episódio anterior de que a adaptação não seria totalmente fiel ao mangá, então talvez influenciado pelo anime anterior que prolongou a batalha, eu achei que a gente ia ter um maior tempo de luta, e a luta acabou sendo bem curta, se a gente for ver. O personagem em si, ele tá muito melhor aqui porque a expressão facial dele, o desenho em si torna ele mais amedrontador do que no anime original, onde ele parecia estranho, mas não dava medo. Ele não era imponente. Aqui ele é. E aqui tem detalhes muito importantes que o anime tinha deixado de lado, mas o mangá colocava, que era, por exemplo, a tábua mortuária do Basson, a própria lança guardada dentro da mala. Então são detalhes que eu acho incríveis por estarem sendo adaptados para o anime, por serem detalhes necessários para o mangá, para mostrar que, olha, simplesmente ele não tira uma lança do nada. Porém, eu esperava um pouquinho mais dessa liberdade para talvez prolongar um pouco a luta ou para talvez torná-la mais interessante. Porque a gente tem que ter em mente que mangá e anime são duas mídias diferentes. Então não adianta você achar que você vai pegar um mangá e você vai adaptá-lo fielmente para o anime e ele vai ficar muito bom. E a minha crítica a esse episódio é isso. Eles adaptaram tão fielmente ao que está no mangá que parece que faltou um pouco. Por que eu falo isso? Gente, reparem que depois que o Ren ataca o Io e consegue fazê-lo sangrar, e a gente tem uma cena de sangue, o que é bem difícil nos animes atuais, e é fiel ao mangá, eles conseguem adaptar até mesmo a falha do mangá, que é o Ren está com o rosto sujo de sangue, ele faz como se fosse lamber aquele sangue, o que é amedrontador, e na cena seguinte, depois do intervalo, que é justamente onde pula do capítulo 7 pro 8, o Ren tá limpo. É uma falha do mangá e que eles adaptaram fielmente pro anime. Porque como que o Ren se limpou? Sabe? São detalhes que a gente fica... Foi uma falha, não foi? Enfim. Não achei o episódio ruim. O episódio tá muito bom. A animação tá linda, eu gostei bastante. Porém, a minha crítica é justamente a essa adaptação extremamente fiel. Não só quanto a essa falha do sangue, mas também na luta. Gente, uma crítica que eu tenho com alguns animes que são adaptações de mangás é que, assim, a gente está assistindo um anime, a gente quer ver ação, a gente quer ver movimento, porque é uma animação, não é um mangá colorido. E aí quando você me põe uma cena de batalha onde literalmente você adapta cenas do mangá com pequenos movimentos, você fica simplesmente transicionando entre essas cenas e você não me mostra, por exemplo, um golpe efetivamente movimentado, um confronto efetivamente movimentado, isso me dá uma impressão de que eu tô vendo um mangá colorido com pequenos movimentos em algumas cenas. Isso me incomoda um pouco. Então, vocês vão perceber, eu vou tentar deixar aqui na tela, que a maioria das cenas de batalha são cenas do mangá
que foram coloridas e tiveram alguma movimentação simples, uma troca de golpes. A gente não tem isso, a gente tem simplesmente aquelas cenas impactantes do mangá coloridas. Mas eu entendo que o mangá é uma obra estática, então ele não consegue nos mostrar, por exemplo, cenas muito fluidas e movimentadas. E eu esperava que o anime fizesse isso. E isso não é ruim, eu só esperava talvez uma fluidez um pouco maior do que as cenas sendo intercaladas. Então é basicamente isso, é uma crítica talvez até um pouco boba e talvez seja difícil fazer essas comparações quando a gente teve um anime antigo que fugiu muito do mangá e agora a gente tem um anime que começou com uma proposta que parecia não ser tão fiel e de repente no episódio 2 é extremamente fiel. Então acho que muitas surpresas ainda nos aguardam nos próximos episódios. Mas no geral eu gostei muito, a animação tá incrível, gostei do ar da tensão que o Tao Ren cria e assim, são críticas talvez até bobas. Quero saber a opinião de vocês. Esse episódio no anime original fez uma bagunça, mas como eu disse, eu tenho a impressão que ele tentou estender isso para tornar o plot do Ren um pouquinho maior, um pouco mais complexo, talvez até mesmo um adversário um pouco mais difícil de ser superado do que num primeiro combate. Então eu acho que a ideia foi interessante, mas a execução era meio estranha. É uma série de acontecimentos que eles mudam de ordem. O próprio fato do Ryu ser introduzido no anime original para assistir a Batalha do Ren, querendo antecipar uma redenção do Ryu, que aqui não está acontecendo. Então eu acho que são detalhes que não necessariamente eram ruins, mas mudavam bastante nesse ponto do anime original pro mangá e consequentemente agora desse anime que nesse episódio pra mim foi fiel até demais. Poderia ter incrementado um pouco na batalha. Eu iria achar ótimo. Enfim, pessoal, é isso que eu achei desse episódio. Eu queria comentar isso porque é uma pequena crítica ao episódio. Muito obrigado. Deixem um like pra dar um incentivo pra gente continuar falando de Shaman King. E compartilha aí nos grupos com o pessoal que você sabe que assiste Shaman King, que gosta, pra gente trocar uma ideia. Comentem o que vocês acharam, se vocês concordam com a minha opinião ou não. Gente, tá tudo bem concordar ou discordar. É justamente por isso que eu peço para vocês comentarem. Contanto que a gente seja educado uns com os outros, tá tudo certo, gente. Normal o pessoal ter opinião diferente, tá? Fiquem em paz. Muito obrigado, um grande abraço, até mais.